Fala, rubro-negro! Tá feliz, né? Então, bom dia. Vamos começar essa manhã de domingo acompanhando a repercussão da vitória por 5-0 do Flamengo contra o Maricá no jogo que garantiu o título da Taça Guanabara. Mais uma Taça Guanabara no Flamengo, né? E foi um atropelo que deu até um pouquinho de saudade de 2019. Ou talvez o contrário, talvez tenha deixado a gente sem saudade de 2019, porque o time está jogando, pelo menos nesse início de temporada, de uma forma muito próxima. Deixa aí então o seu like para fortalecer uma vez Flamengo e vamos para a notícia. Vamos dar uma olhada no que a mídia está falando sobre essa vitória acachapante do Mengão. O Globo Esporte mostrou aqui, ó. Flamengo conquista um título simbólico da Taça Guanabara com futebol cheio de simbolismo. Show em ritmo de treino de luxo contra o Maricá faz o torcedor matar saudade das atuações de 2019. O time encerra a pré-temporada de 2025 com dois motivos para comemorar mais do que o troféu. Vamos ver que motivos são esses. Um futebol muito acima dos outros clubes. A frase é do Dida, goleiro do Maricá, depois da goleada de 5-0 aplicada pelo Flamengo na noite de ontem, né, sábado, no Maracanã. Não é nem uma sensação, é uma absoluta certeza que o rubro-negro sobrou e foi o melhor time da Taça Guanabara. Desde a volta da Cavalaria, que o clube disputou as primeiras rodadas com uma equipe B formada por garotos, foram 6 vitórias, 1 empate, 17 gols marcados e nenhum gol sofrido. Então o Flamengo se isola como o maior campeão da Taça Guanabara, agora com 25 conquistas, quase o dobro das 13 do Vasco, né? Que é o segundo maior ganhador. É um título que cada vez tem sido mais simbólico pela pouca relevância, né, esportiva. O campeonato estadual está ficando muito esvaziado, mas é um título, né? O simbolismo que interessa aos torcedores é esse saudosismo e essa esperança, né? Que a forma de jogar desse time do Filipe Luís traz, fazendo a gente lembrar aquele Flamengo do Jorge Jesus no ano mágico de 2019. Tudo isso por causa de uma goleada sobre o Maricá, estreante na primeira divisão do Carioca, negativo. Essa é uma análise geral do campeonato até aqui. Seja com os titulares ou poupando jogadores, o Flamengo do Filipe Luís dominou todos os adversários e sofreu pouco. A exceção foi contra o Fluminense, em que o domínio rubro-negro ficou só no campo territorial e não se refletiu, né, em chances de gol e no placar. O Tricolor armou um ferrolho para amarrar o jogo e segurar o Flamengo. O Flamengo ontem teve 67% de posse de bola, Maricá 33%, 20 finalizações contra 4 do Maricá, 10 chances de gol contra 1 do adversário, mais do dobro de passes, menos desarmes que o Maricá defendeu, muito mais, o triplo de escanteios, mais faltas porque marcou pressão, empatou nos impedimentos. Agora sim, falando exclusivamente da partida contra o Maricá, foi um treino de luxo para o Flamengo. Mesmo sem lateral esquerdo, o Léo Pereira atuou improvisado, mesmo com Wesley também poupado, mesmo sem De La Cruz com corte no pé, e também perdendo o Cebolinha lesionado no primeiro tempo, o time goleou sem fazer força, né? Foi um atropelo, como eu falei. 67% de posse de bola contra 33%, 20 finalizações contra 4%, 10 chances de gol contra só uma adversária, que foi a cabeçada do Felipe Carvalho lá no segundo tempo. E aí a reportagem vai falando de todas as 10 chances do Flamengo, aí descrevendo uma por uma e mostrando os vídeos, né? Aqui, a chance que não acaba mais. Foi um passeio rubro-negro que merecia casa cheia, mas o público foi inferior a 30 mil. Metade da capacidade do Maracanã. Ontem me surpreendeu, porque eu passei em frente ao Maracanã de carro e realmente, tanto eu cheguei na casa de um amigo lá perto, um pouco antes do jogo, não tinha tanto trânsito, e saí quando o jogo acabou, passei em frente ao Maracanã e não peguei engarrafamento grande. Então deu para ver que tinha um público pequeno. Ainda é cedo para fazer comparações também, né, mais aprofundadas, mas a intensidade e a nota
estatística, como o Felipe Luiz falou contra o Vasco, né? Que era um termo empregado até pelo próprio Jorge Jesus, isso dá esperança para os flamenguistas de ter uma nova temporada mágica como foi há 6 anos atrás. E os 3 jogadores que levantaram o troféu ontem são os únicos remanescentes de 2019, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. E o Flamengo tem mais 2 motivos para comemorar. Ele vem utilizando o Carioca como uma extensão da pré-temporada, rodando bastante time, mas agora no mata-mata já deve ir com força, né? E antes da semifinal, o Felipe Luiz teve 2 pontos positivos, né? Foram Gerson, aqui jogando segundo volante, e o Arrascaeta atuando também. O capitão do time, né, que é o Gerson, ele jogou mais recuado, fazendo papel de segundo volante, que era a função que ele fazia lá em 2019, e só tinha feito por menos de um tempo de jogo esse ano, na vitória 2-0 sobre o Voltaço. E aí o Coringa novamente executou bem essa função, controlando o meio de campo, aparecendo como surpresa no ataque, é mais ou menos como ele tem jogado na seleção com o Dorival, né? E aí nessa formação tática ele ficava em linha muitas vezes, os 2 volantes, né, junto com o Eric Pulgar, para marcar, e com a bola ele ia flutuando como um meia, saltando para a linha da frente, junto com Plata, né, Cebolinha e Arrascaeta. Em tese, essa é a posição do De La Cruz, mas o Coringa mostrou bem que ainda sabe jogar ali, pode ser muito útil, tanto é que joga assim na seleção, né? E em relação ao Arrascaeta, o novo camisa 10 da Gávea vinha de uma cirurgia no joelho no fim do ano passado, começou esse ano fisicamente atrás dos outros atletas e acabou sendo discreto nesses primeiros jogos, né, da temporada. Então faltava uma atuação assim, maiúscula para retomar a confiança, e essa atuação veio sábado, né, porque ele colocou o jogo no bolso e foi o melhor em campo. Acertou um chute de travessão, deu um calcanhar numa triangulação com Plata e Bruno Henrique, bateu os escanteio do primeiro gol, deu um passe de trivela para o Bruno Henrique no contra-ataque, fez um gol, né, batendo no cantinho, golaço, e ainda deu assistência para o gol também do Luiz Araújo. Então, depois de ganhar a Taça Guanabara, o Flamengo está dando 2 dias de folga para o elenco, que se apresenta terça no Ninho do Urubu. Nesse domingo, o Flamengo vai conhecer o seu adversário no semifinal, que será quem terminar em 4º lugar. Pode ser Fluminense, Vasco, Botafogo, Sampaio Corrêa, Madureira ou Nova Iguaçu. Os jogos vão ser no próximo fim de semana. Então, se você gostou dessa notícia, deixa aí o seu like e siga Uma Vez Flamengo. Vamos comemorar, porque é a 3ª taça do Felipe Luiz. 1 derrota e 3 taças.